Boa noite, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui para a gente falar do nosso Jesus. Hoje a gente trazendo uma parábola. Já tinha vários dias que eu estava fazendo só as passagens, né? Estava sentindo saudade das histórias contadas por Jesus. Essa história que a gente vai trazer hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Do versículo 1 ao versículo 16. O nome dela é bem grandinho. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Então ele está contando uma parábola dos trabalhadores e também falando das diversas horas do trabalho. Jesus aqui vem falar de trabalhar. E vem falar também de salário. Muito interessante essa parábola. Eu escrevi aqui embaixo do título Justa e Bela. Eu acho ela muito justa. E aí Jesus começa comparando o reino dos céus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Esse homem, pai de família, é aquele que contrata. Para quê? Para trabalhar na sua vinha, numa plantação, num campo, plantação de uva. E a Palestina, e principalmente Nazaré, onde a família de Jesus morava, era muito famosa. Tem um livro muito bonito de Ramatiz, através de Hercílio Maes, que ele conta que Nazaré tinha muitas ladeiras. E quando se descia as ladeiras, vinha um vento suave, naquela época de Jesus, tá, gente? E trazia o cheiro das frutas, que era assim, uma coisa deliciosa. Misturava a uva com tâmara, o damasco, a ameixa. Então, isso se misturava também às flores. Tinha muitas flores. Ramatiz dá uma floreada nesse livro, chama O Sublime Peregrino. Que os lugares onde Jesus pisava, a energia era tanta que brotava flores do chão, nos caminhos onde ele passava. E Nazaré tinha um cheiro peculiar também, porque era muito costume as casas, os lares, as mulheres fazerem geleias com essas frutas que era farta. O pomar dava muita fruta, muita, e eram muitas flores. E elas eram exímias nas geleias, então misturava, né, o cheiro das frutas nas árvores com o cheiro daquelas panelas, daqueles tachos onde se faziam as geleias. Diz Ramatiz que eram deliciosas. Então, esse homem é proprietário de um campo, de uma vinha, e ele sai de madrugada para contratar pessoas para trabalhar com ele e ele assalariar, não é de graça não. Então, esse pai de família, a gente pode colocar também que é Jesus, porque Jesus também tem uma vinha. Qual que é a vinha de Jesus? É o planeta Terra, é o nosso planetinha azul, que Jesus aqui faz um campo. E nós somos os trabalhadores que alimentamos, que cultivamos e que também colhemos desse campo. Então ele está comparando o reino dos céus a esse homem justo. Nós vamos ver lá no final da parábola que ele é justo e que ele oferece trabalho. E por falar em trabalho, tem uma frase muito bonita de Jesus que ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus nos convida a trabalhar. Eu coloquei esse cachecol aqui, gente, mas ele tá me dando uma coceira, que é de lã, mas é porque tá fazendo muito frio aqui, tá? Então, ele compara o reino dos céus à questão de justiça desse pai de família.
Pode ser nos dois campos, aqui no campo material e no campo espiritual, cujo pai de família é Jesus. Não é pai que é Deus não, tá, gente? Jesus não é Deus. Ele nunca disse que ele é Deus. Ele diz que ele é filho do homem. E ele vem dizer para nós, né, que todos nós somos filhos de Deus. E ele coloca esse pai como justo. E como Jesus veio aqui para aplicar as leis, as normas de Deus, ele também é um dono da vinha, mas que usa de justiça assalariando os trabalhadores. Tá? Então, aqui nesse primeiro versículo fala muita coisa. E ele está dizendo que esse pai de família, ele sai de madrugada. E isso é muito importante a gente ver, porque nós vamos ver como que a Bíblia trata as horas do dia. Eu custei para entender isso, tá, gente? Mas hoje, mais ou menos, eu consigo entender. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Vão lá trabalhar na minha vinha e eu vou te pagar um dinheiro. Era muito costume naquela época chamar o dinheiro de dinheiro. Hoje a gente chama de moeda, de cédula, né? De cartão de crédito, mas naquela época chamava de dinheiro. Então ele disse que ele ia pagar um dinheiro. Tem outros nomes também, inclusive starter. Então ele contrata por um dinheiro por dia. Esse de madrugada, gente, nós vamos explicar daqui a pouco que madrugada era essa. Então, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Tinha pessoas que estavam sentadas pelas praças. Gente, Juiz de Fora tem uma praça no centrão da cidade. Lá tem jogo de baralho, jogo de dama, jogo de não sei o que, jogo não sei o que. Mas fica uma quantidade de gente jogando, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Inclusive, a própria prefeitura fez umas mesas assim, tipo de cimento, e já desenhou, por exemplo, a dama, aqueles quadradinhos do jogo de dama. E tem mesas para jogar baralho, a pessoa leva uma toalha e ali fica o dia inteiro jogando. Então, esses ociosos na praça, aqui estou comparando aquelas pessoas que ficam à toa. E ele chama esses que ficam na praça, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Aqui, Jesus já não fala do dinheiro. Eu te dou um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Não, vou te pagar o que for justo. Agora vamos ver o que é esse negócio de terceira hora. É muito interessante e eu fiz uma colinha, tá, gente? Claro que eu fiz uma colinha. A primeira hora, que é a madrugada, é 6 horas da manhã. Como ele sai de madrugada, vamos colocar aí essa primeira hora. E ele fala aqui que ele chama esses na terceira hora. A terceira hora já é 9 horas da manhã. Porque nenhum que fica ocioso na praça vai para a praça de madrugada. Quer dizer, hoje até vai, né, gente? Mas naquela época não ia. Então, a hora terceira é 9 horas da manhã. Por que isso? Lá na Bíblia, o dia, ele é separado em 2 frações. Às 24 horas, a Bíblia separa 12 horas e 12 horas. 12 horas do dia, 12 horas da noite, são 2 frações. Aqui, Jesus está falando só do dia, não tem noite. Ele não chama trabalhadores para a noite, ele só chama para o dia. Porque lá no final, nós vamos falar da 1/10 hora. Quando falava comigo aí nas palestras, 1/10 hora, eu achava que era 11 horas da noite, mas não é não. Nós vamos ver isso agora.
Eu vou falar todas elas para vocês entenderem. A hora terceira é 9 horas da manhã. A hora sexta é o meio-dia, é no meio do dia a hora sexta. A hora nona é às 3 horas da tarde. E a 1ª hora é às 17 horas. Ou seja, termina essa fração de 12 horas, termina às 6 horas da tarde, que é quando começa a outra fração. É por que isso, gente? Porque naquela época todo mundo dormia muito cedo. Hoje a gente não entende isso. Mas vamos lembrar que naquela época não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha teatro, não tinha nada. Não tinha boate, barzinho, bebedeira para rua fora. Não tinha. Então as pessoas iam dormir às 6 horas da tarde. Eu, que tenho 76 anos, eu já ia falando só 76. Eu que tenho 76 anos, eu me lembro da minha avó indo dormir 6 horas da tarde. Jantava às 4 e ia dormir 6 horas. Então aqui Jesus, ele está mostrando os horários de acordo com aquele calendário bíblico, que separa as horas do dia dessa forma. 1ª hora, 2ª hora, 3ª hora, 6ª hora e 9ª hora. E aí vem também as outras horas intermediárias, mas eu não vou ficar falando, porque primeiro vai ficar cansativo de falar de todas as horas. E segundo, porque aqui nessa parábola, Jesus só está apresentando essas 4 horas, tá bem? Então, aqui ele está colocando: e disse-lhes, ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. Então, essa segunda chamada, essas pessoas vão trabalhar menos do que da primeira chamada, concorda? A gente é bom entender isso para a gente entender o final. Saindo outra vez perto da hora sexta e da hora nona, fez o mesmo. Então, a hora sexta, o que é a hora sexta? É o meio-dia. É aquela hora que o sol está a pino. É aquela hora que a pessoa está cansada e com sono. Por quê? O estômago está cheio porque acabou de almoçar. Trabalhador, de modo geral, almoça 11, 11h30, no máximo meio-dia. Nós é que começamos a criar essa mania de almoçar 2 horas da tarde, 3 horas, 4 horas da tarde, né? Então, ele vai convidar para a 6ª hora, que é o meio-dia. E também a 9ª hora. Ele vai chamar os trabalhadores. Essa 9ª hora é 3 horas da tarde. Que ele convida, tá bom? Então, ele fez o mesmo, ele convidou para ir trabalhar na vinha. E nesse caso, ele aqui não falou de salário, não falou que ia pagar o justo, não falou nada, só convidou. E eles foram trabalhar. E saindo perto da hora 1/10, o que é a hora 1/10? 5 horas da tarde. Ou seja, 1/10 vem de 11. Está faltando 1 hora para terminar o dia. O dia termina às 6 horas. Então, ele vai convidar os trabalhadores para trabalhar 1 hora. De 5 da tarde às 6 da tarde. Que é quando termina a jornada de trabalho. Às 6 horas da tarde. Então, ele sai na 1/10 hora às 5 horas para convidar. Encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes. Tem aqueles lá da praça, e agora esses aqui ele não fala onde que eles estão. Pode ser nas ruas, nas esquinas, ou até mesmo, né, dentro de casa. Era muito comum ter aqueles bancos na frente da casa, onde as pessoas ficavam sentadas ali, um conversando com o outro. E ele então vai perguntar para esses aí: por que estáis ociosos o dia inteiro? Por que vocês estão vagabundando o dia inteiro? Por que vocês não fazem nada? Ficam tudo parados sem trabalhar. Disseram-lhe eles: que ninguém nos assalariou.
ninguém nos disse que ia pagar nenhum salário. Diz-lhes ele, Jesus: ide vós também para a minha vinha e recebereis o que for justo. Mas ele não fala quanto. Trabalha 1 hora. Das 5 às 6 e recebereis o que for justo. Esses trabalhadores foram atender o dono da vinha e foram trabalhar. Cada um confiante de que aquele dono da vinha fazer jus ao trabalho de cada um. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo. O que é aproximando-se da noite? É logo após ele chamar esses aí da 10ª hora, que quando aproxima as 6 horas da tarde, já está aproximando a noite. Então já é hora de acertar. A jornada de trabalho acaba agora às 6 horas. Então ele chama esse mordomo. Quem é esse mordomo? Aqui a gente chama de capataz, de chefe, de obra, né? Mas vamos colocar aqui aqueles trabalhadores juntos de Jesus. Ele chama e fala: eu quero que vocês vão ver o salário aí desse pessoal, porque está na hora deles pararem. Já está caindo a noite, está na hora de acertar. E aí ele chama os trabalhadores, ele diz ao mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. O que é jornal? Jornada. Jornada de trabalho. Vocês já viram que aqui a jornada está desigual. Aqueles que trabalharam das 6 horas da manhã às 6 da tarde trabalharam 12 horas. Aqueles que começaram na 3ª hora, que é 9 horas, e aí eu já nem sei fazer a conta mais. Aqueles que começaram meio-dia vão trabalhar só 6 horas. Vocês estão entendendo? E a 9ª hora? A 9ª hora é 3 da tarde. Quem começou às 3 da tarde trabalhou só 3 horas. E quem começou na 1/10, que é 5 horas da tarde, trabalhou só 1 hora. Aí Jesus diz: você, meu mordomo, você vai começar pelos derradeiros, os últimos, aqueles que eu chamei por último, que trabalhou 1 hora, depois o que trabalhou 3 horas, o que trabalhou 6 horas, até chegar no que trabalhou 12 horas. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vocês entenderam? Aquele que trabalhou 1 hora recebeu um dinheiro. Lembra de madrugada quando ele ofereceu um dinheiro aos trabalhadores? Gente, tem que raciocinar para entender essa parábola, tá? Eu custei a entender. Então, ele diz para pagar todo mundo o quê? Igual. Veja bem. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro. Vindo, porém, os primeiros, aqueles lá da madrugada, cuidaram que haviam de receber mais. Ué, a gente trabalhou mais, a gente vai ganhar mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. Então, todo mundo que trabalhou naquele dia, seja 12 horas, 6 horas, 3 horas ou 1 hora, vai ganhar todo mundo um dinheiro, todo mundo igual. Olha o que acontece a seguir, gente. Deixa eu colocar minha colinha aqui. Olha o que acontece a seguir.
E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Foram fazer aquele, tipo um motim, né? Aquele ajuntamento de pessoas e murmurar, fofocar, reclamar contra o pai de família. Que é isso? Nós vamos receber a mesma coisa que eles lá, que só trabalharam 1 hora? Isso é justo? Isso não é justo? Nós vamos reclamar com ele. Dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. O que é a calma do dia? A calma do dia é quando, lá de madrugada, né? Você começa a trabalhar, você está descansado, você dormiu a noite inteira. E a calma do dia também é quando o dia não passa. Alguém já arrumou um emprego que o dia não passa de jeito nenhum? Eu trabalhei no comércio, meu Deus, eu ficava atrás do balcão pedindo a Deus para aquele dia passar. O sono chegava, a cabeça caía, os olhos queriam fechar. Isso é a calmaria do dia. E eles aqui estão falando da fadiga. O que é a fadiga? Você já pensou você trabalhar numa vinha com sol a pino, batendo na cabeça? Ainda mais aquela região que é uma região desértica, o sol estatela durante o dia e à noite faz um frio, por isso que eles usam aqueles panos, né? Aquele monte de pano na cabeça. Então, eles estão murmurando. Nós suportamos a fadiga e suportamos também a calmaria do dia. Aí o Senhor paga todo mundo o mesmo salário? O mesmo jornal? Isso não é justo. Mas ele, o dono da vinha, respondendo, gente, esse povo que está aqui murmurando, a gente passa muito por isso. Quantas vezes você dá a mesma coisa para uma pessoa e dá a mesma coisa para outra, para os dois iguais, né? A mesma coisa para 2 pessoas. Um vem murmurar contra o outro, fazer fofoca. Eu já disse para vocês que a minha porta fica lotada de pedidos. Vocês acreditam que eles insistiram e ainda insistem em me contar a vida um do outro? Meter a língua? Que o fulano está bebendo cerveja no boteco da esquina, que o fulano usa droga, que a fulana arrumou outro homem. Tem sempre pessoa que eu falo, ó, eu não quero saber não. Não quero que você me conta nada. Já vieram na minha porta querendo que eu entrasse em problema de roubo uns dos outros, porque uns roubam dos outros, tá? Rouba cobertor, rouba sapato, rouba roupa, rouba garrafa de cachaça. É uma brigaiada e eu falo muito com eles. Gente, raciocina comigo. Rico roubar do pobre tem de montão por aí. A gente está vendo isso acontecer. Agora, pobre roubar de pobre é muito triste. Vocês param com isso. Vocês sejam solidários uns com os outros. Divide a sua marmita de comida, divide o seu pão, divide o seu cobertor, seu agasalho, a roupa que você está tendo. Os que vêm frequentar aqui carregam muito aqueles carrinhos de supermercado, porque para onde eles vão, eles têm que levar tudo que eles têm, porque senão são roubados. E eles ficam um fofocando do outro, e eu não admito isso. Falo, não, eu não quero saber. E aí eu explico para eles. De qualquer forma eu vou ficar sabendo, e fico mesmo, tá, gente? Eu fico sabendo que fulano tá fazendo besteira por aí, que fulano brigou, que fulano quebrou a cara, por isso que não tá voltando aqui na minha porta. Largou de um homem, já tá com outro, largou da mulher, já tá com outra. Eu fico sabendo. Não precisa vir na minha porta para fazer fofoca, não. E eles aqui estavam com ciúme, com inveja. E a gente enfrenta isso. Vai fazer alguma coisa. Aqui nós estamos falando de necessitado, né?
Vai fazer alguma coisa dentro de casa para um filho, para ver o ciúme e a inveja do outro. O outro não suporta que a gente ajude o outro. Então vem logo murmurar, fuxicar, fofocar, maledicência, meter a língua querendo mostrar os defeitos do outro. Tá? Então, tu igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles. Ele se dirigiu exatamente àquele, vamos dizer assim, o chefe ali daquele bando, né, daquele monte de trabalhadores. Ele disse a um deles, amigo, ele está chamando ele de amigo. Amigo, você quer colocar a pessoa no lugar dela e fala, amigo, presta atenção. Não fala assim do que diz, meu irmãozinho, meu queridinho, para com isso. Seja firme, seja autoritário quando tratar desses assuntos. Amigo, olha a minha superioridade. Amigo, não te faço agravo. Eu não estou te fazendo agravo, não é? Não ajustaste comigo um dinheiro? Quando eu fui lá de madrugada, na primeira hora, te convidar para o trabalho, eu te ofereci um dinheiro e você aceitou. E o que eu estou te pagando agora? Exatamente o relativo a uma hora, a um dinheiro. Cada hora do dia, um dinheiro. Olha isso, gente. Não ajustaste comigo? Toma, pois, o que é teu e retira-te. Para de murmurar contra mim. Eu te paguei o que foi justo. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Eu sou o dono da vinha. Eu te contratei. E eu te contratei esse outro. E aquele outro. Da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, da sexta hora, da nona hora e da 1/10. Eu quero pagar a mesma coisa que eu paguei aqueles primeiros. Parece até, é ruim falar assim, né? Mas parece até que Jesus fez de propósito. Ele já sabia que ia ter ciumeira, que ia ter inveja, que ia ter murmuração. Porque quando ele chama o mordomo, ele manda o mordomo começar pelos derradeiros. Começa pelos últimos. Depois é que você vai acertar com os primeiros. Olha que interessante. Para provocar. Jesus era aquela inteligência, né? Ele sabia o que estava no pensamento. Porque quando eles estavam trabalhando, eles já deviam estar pensando, como é que vai ficar a situação desse aí que trabalhando 1 hora só? Como é que será que vai ficar a situação desse que trabalhou só 3 horas? Aquele lá trabalhou só 6 horas. Nós trabalhamos 12. São os motins, são as revoltas. E aí Jesus vai mostrar para ele, peraí, amigo, eu não ajustei com você que seria um dinheiro a hora? Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Eu quero, a vinha é minha. Eu pago o que eu quiser. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Não é certo eu fazer o que eu quero do que é meu? A vinha é minha, o trabalho é meu, o dinheiro é meu. Eu quero pagar todo mundo igual, então eu vou fazer isso. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Outra pergunta. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Vamos trazer para hoje? Quantas vezes a gente é criticado?
A cesta básica do outro está melhor do que a minha. A roupa que você deu para o outro é muito mais bem costurada do que a minha. Você deu mais dinheiro àquele do que a mim. Você fez isso por fulano e não faz por mim. Eu já tive pessoas que já me agrediram verbalmente, vocês não fazem ideia. Eu já tive pessoas que já jogaram a marmita de comida na minha porta, porque foi lá, meteu o olho na marmita do outro e achou que a do outro estava mais gostosa, cheirosa e melhor do que a dele. Eu já tive isso. Uma vez, num centro espírita, onde eu trabalhava nessa parte social, nós fomos distribuir, gente, eu nem me lembro mais o que foi. O que foi que a gente foi distribuir? E lá no meio tinha uma mulher muito brigona. Então, eu não organizei bem a forma para poder dar o que a gente estava dando, e houve um burburinho de pessoas querendo passar umas na frente das outras. E aí eu quis organizar. E essa mulher brigona me agrediu, ela me deu uma travada assim no pescoço e me tirou do meio delas. Foi aí que uma das diretoras da casa veio em meu socorro e falou: olha, acabou, ninguém vai ganhar mais nada. Primeiro nós vamos conversar. Que não é certo a Regina que estava aqui organizando tudo, né? Horas e mais horas, e agora vocês agredirem verbalmente e fisicamente. É esse caso aqui. É como Jesus está dizendo: ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Existe muito isso. Aquele olho mau, aquela inveja. Tem gente que chama de olho gordo. Vocês sabiam que isso existe? Existe. Já ouviram falar de planta que morre por causa do mal olhado, daquela energia? Tudo isso tem explicação, tudo é energia. Eu já tive planta na minha casa que já morreram por causa de pessoas. Ah, que bonitinha essa planta, não sei o que, no dia seguinte. O meu marido conta que o pai dele tinha viveiro de pássaros. Sou contra, tá, gente? Prender pássaro, qualquer pássaro. Não vem falar comigo que é de raça e que ele não está acostumado com gaiola e que ele tem que ficar na gaiola. Porque se fosse assim, Deus não teria dado asa para ele. Compara você preso dentro de um quarto o tempo todo, com duas pernas sem poder andar. É a mesma coisa. Para mim, esse negócio de falar que é de raça, que é canário de gaiola, não existe ninguém para ficar preso em gaiola. Mas naquela época, aí uns 70, 80 anos atrás, tinha muito isso. E ele tinha um canário que cantava, que era uma coisa maravilhosa. E chegou um dia um colega lá da prefeitura onde ele trabalhava, mas era em obras, tá, gente? Não é político, não. Ele era das obras da cidade. E chegou um colega lá e falou com ele: ai, que encanto de pássaro, como que ele canta, que beleza. No outro dia de madrugada, quando meu sogro levantou, o passarinho estava morto dentro da gaiola, caído lá com o pescocinho do lado, morto, não tinha nada, entendeu? Inveja. Olho mal olhado. Olha Jesus falando disso. Isso contamina, viu? Isso contamina, isso é um perigo. É por isso que Jesus fica bravo com ele, né? Ou não me é lícito fazer o que eu quiser daquilo que é meu. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Aqui Jesus já está entrando na questão da evolução, na questão de chegar no mundo espiritual, na questão até mesmo de ser os escolhidos para subir, mudar de faixa vibratória, mudar de dimensão. Olha o que Jesus está dizendo. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos.
Muitas vezes a gente fica discriminando as pessoas e muitas vezes a gente está dizendo que a gente trabalhou muito mais. Eu trabalhei no Centro Espírita 30 anos, eu trabalhei 40, eu trabalhei 60 anos, eu trabalhei não sei o quê. E aquele que está chegando agora, a gente despreza, que é novo na casa e tem muita vaidade nesse tipo de trabalho e achar que o outro não vale nada porque ele não entende nada, quem entende tudo é a gente. São os trabalhadores da primeira hora que fica de olho naquele que está chegando agora e muitas vezes não dá oportunidade para a pessoa trabalhar. A mediunidade está caindo pela cabeça fora. A pessoa está até perturbada de tanta mediunidade, mas não deixa sentar numa reunião mediúnica de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que fazer 1000 cursos. Tem que ter diploma. Tem que ter doutorado. Não pode fazer palestra, não pode fazer estudo, não pode trabalhar. Não pode. Quando nada vai fazer o serviço pesado. Carregar sacola na campanha do quilo, varrer a casa, mas tratar aqui do serviço que diz respeito, né? A doutrina, não. Você é derradeiro, você está chegando agora. Então somos nós que ficamos condenando, que ficamos achando que o outro não merece. Jesus aqui está sendo justo. Eu vou explicar tem outra explicação. Jesus está contando essa parábola exatamente porque ele sabia que os derradeiros iam trabalhar muito mais. Muito mais. Gente, vamos falar da guerra? A guerra há 2000 anos, há 3000 anos, ou há 1000 anos, ou há 500 anos, era muito diferente da de hoje. Era soldado contra soldado. Lembra? Até há pouco tempo. Na Segunda Guerra. Soldado contra soldado. Hoje é soldado matando civil. Dizimando cidades. Jogando bomba em hospitais, em escola, matando criancinha, matando mulheres, matando idosos, matando doentes dentro dos hospitais. Então é muito pior. A miséria é maior, a fome. Aí vocês vão falar, não, antigamente tinha muita fome. Gente, antigamente não tinha. Hoje nós temos uma fartura assim imensa. A ponto desses governantes jogarem caminhões e mais caminhões no mar. Outro dia mesmo foi leite. Foram caminhões e mais caminhões de leite. Porque o dono lá do lugar onde produz o leite lá, do laticínio dele, ele não concordou com abaixar o preço do leite. Eu falei, eu prefiro jogar fora. E jogou. Foi muito. Aquela mangueira jorrando aquele leite lá no rio, jogando leite fora. Com tanta criancinha precisando de um leite. Então, Jesus sabia. Por isso é que esses trabalhadores agora, da última hora, são chamados os derradeiros. Trabalhadores da grande tribulação. Tribulação. Como jogam pedra, como criticam, não acreditam, difamam, caluniam as pessoas que estão trabalhando no bem. Pega um padre Júlio Lancelotti. Eu amo aquele padre. Ele trabalha no meio da Cracolândia. O que ele fala? Esse povo usa droga, usa o crack, usa aquela outra X9, não sei o que, como é que chama lá, uma outra droga, pior ainda do que o crack. Mas eles têm fome, eles têm sede, eles têm frio. É por isso que eu cuido deles. Se eu não cuidar, quem vai cuidar? São os párias da sociedade. O governo não dá tratamento para eles porque não quer. Porque se quisesse, teria. Porque tem. Tudo tem jeito. O pior do bandido, um dia vai ter jeito. Olha, a gente aprende isso olhando as épocas, olhando as reencarnações. Tudo tem jeito. Então Jesus aqui está falando que nós estamos vivendo em tempos de
tribulação. E o salário, ele vai ser igual para aqueles que já vêm trabalhando milênios. Nós que estamos chegando agora, vamos receber igual. Tem gente que tem um empáfia, um tupete alto. Eu sou o comandante. Eu tenho medalhas no meu peito. Eu já tenho milênios que trabalho. Isso tudo. Muito cuidado. Inclusive, eu escrevi aqui na minha colinha uma palavra que vocês talvez a maioria não conheça. O WERD. O WERD é W-E-R-D. O que é o WERD? A WERD é um departamento diferenciado dos outros departamentos que julgam, que condenam e que executam, que são os chamados senhores do karma. Os chamados deuses do Olimpo. Os chamados bambambãs. Mandem tudo, pratica tudo. A WERD são os senhores do karma desses aí. Jeová foi avisado inúmeras vezes. Está lá na mitologia indiana. Você está fazendo besteira, você está fazendo errado. Você está mexendo demais nos DNAs, olha o que você está fazendo com a população desse universo terreno. Até o dia que ele caiu lá no buraco negro, está lá, caído lá. A WERD olha esses erros. Não precisa pensar que é espírito de luz e que não vai errar, não. Erram também. Por isso é que eu venho avisando. Muito cuidado. E sem contar que entre o espírito e você, ainda tem o médium. Muito cuidado. Com orientações, pegadinhas, armadilhas, tirar o seu dinheiro, cachaçaiada, velaiada, compra isso, compra aquilo outro, tem que fazer feijoada, tem que fazer cocada, tem que fazer canjica, tem que fazer canjiquinha, tem que fazer não sei o que, farofa com frango, com isso, com aquilo outro. Tem que comprar fígado, porque o Exu só come bife verde, cru. Cuidado. Cigarraiada, cachaçaiada, vai confiando muito nessas coisas não, tá? E a WERD está de olho, e principalmente nesses dias, que tem gente que estufa o peito, cresce o tupete e acha que é o dono da verdade. É o dono da verdade. Faz o que faz de tudo. Igual esse tal desse Olimpo, os deuses do Olimpo. Muito cuidado em ficar venerando essas criaturas. São criaturas sem sentimento, são criaturas frias, calculistas, sabe? Para com essa adoração. A WERD está de olho, tá? A WERD não vem cuidar de karmazinhos aí, que roubou uma balinha ali, nem isso não. Ela vai cuidar daqueles senhores do karma. Esses que se dizem deuses. Na caladinha, né? A tecnologia da WERD está lá funcionando, registrando tudo. Vocês acham que não existe abuso de comando? Claro que existe. Nós é que criamos a mania de ficar endeusando esses espíritos. Endeusando. Tem gente que falta pouco lamber o chão. Eu já fiz isso. Muito, onde eu trabalhava com esses espíritos. Já contei isso para vocês. Então, hoje, eu não me abaixo para ninguém. Depois que eu aprendi com Jesus, que eu tenho Deus dentro de mim, eu não quero mais nada, não peço mais nada, não peço para ninguém. Entendeu? Não amolo, não fico competitório e também não vou me rebaixar para essas criaturas maldosas
de deixar acontecer esses absurdos que estão acontecendo nos dias de hoje. Então, gente, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Muito cuidado com esse orgulho. Muito cuidado com essa cobrança de salário, porque a justiça está aqui. Eu quero dar esse tanto que eu dei a você. A cada um, segundo as suas obras. E as obras hoje estão muito mais difíceis, árduas, obras árduas, da gente completar. Então, gente, tá aí então a parábola dos trabalhadores da última hora e das diversas horas no dia, tá? Qual que vai ser hoje a nossa doação, o nosso presente? Vamos falar doação, não fica chato isso, né? Vamos falar presente. Eu, particularmente, não gostei muito, não. Estou sendo sincera com vocês. Eu quis fazer essa garrafa imitando, assim, tipo um chale bonito, mas eu achei que ficou muito destoando aqui do azul. Gente, mas tem gosto para tudo, né? Olha a parte de trás. Tá parecendo uma madame com um chale jogado nas costas, né? Aqui eu coloquei uma argola para esse chale passar por dentro. Tá vendo? Ela abre também. Pode retirar a tampa para colocar aí uma flor, uma coisa assim. Fica muito bonito, tá? Já pensou que uma flor rústica, aquele triguilho que vende por aí? Então tá aí, trabalhada toda com massa de parede, massa acrílica. Esse alto relevo assim é massa acrílica, ó. E depois a gente vem com a tinta dimensional e pinta. Tá aí, quem gostar, tá à disposição. Tá bom, gente? Vamos à nossa frase. Misericórdia quero e não sacrifício. Quero sacrifício não, gente. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim para os justos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores. Aqueles que estão achando que são melhores do que os outros. Eu vim chamar esses ao arrependimento. Arrepende enquanto é tempo. O final dos tempos está aí. Que Jesus nos abençoe. Um grande beijo no coração de vocês.